Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Daniel, capítulo de número 8. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. O versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. O capítulo de número 8 é uma continuação do capítulo de número 7. No capítulo de número 7, no primeiro ano, ele tem um sonho, uma visão de 4 animais, representando 4 reinos. E agora, depois, no terceiro ano, ele tem essa visão de 2 animais, um carneiro com um chifre maior e um menor, e um bode com um chifre no meio. Ele vê esses 2 animais lutando, o bode vindo velozmente, voando praticamente, e o bode vence o carneiro. E o anjo Gabriel vai dar a explicação dessa visão. Vamos olhar no versículo de número 20. Aquele carneiro com 2 chifres que vistes são os reis da Média e da Pérsia, porque tinha um chifre maior e o menor. O menor representando os medos e o chifre maior representando a Pérsia, o Império Medo-Pérsia. Continuando, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Aqui está falando de Alexandre, fala que ele vinha velozmente voando, porque eu já falei sobre isso, que o Império de Alexandre o Grande, uma das características era a velocidade, por isso que ele é retratado como o leopardo de 4 asas. E aqui no texto, no versículo de número 22, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então, Alexandre o Grande morreu muito jovem, com 33 anos. E quem assumiu o trono foram 4 generais. Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisimaco, isso mesmo. Esses 4 generais assumiram a Grécia, mas já não tinha o mesmo poderio que Alexandre Grande. O reino estava dividido. Continuando no versículo 23, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Se você ler o texto, dos 4 chifres vai nascer um chifre menor. E está falando que esse chifre menor vai ser alguém perverso, terrível. Então, na verdade, aqui a figura de um anticristo. Versículo 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupenda destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia no seu empreendimento, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Bom, há um debate teológico falando que esse chifre pequeno seria Etíoco IV Epifânio. Quando ele entra em Jerusalém, ele destrói Jerusalém, ele era um rei grego, então ele vai destruir Jerusalém, aonde é o altar de sacrifício, ali ele vai colocar o altar de oferendas para Zeus e vai querer que o povo judeu se converta à religião dele, aos deuses da Grécia. As mulheres, as crianças serão proibidas de fazer a circuncisão. Então foi um período muito terrível na história. Ele sacrificou porcos dentro do templo de Jerusalém, profanando o templo. Mas tudo que ele fez ainda é pequeno em relação ao que está para acontecer. Então existe um debate teológico dizendo que já aconteceu com a figura de Etíoco Epifânio, mas outros falam que ainda está para acontecer. E eu acredito que são coisas piores que ainda vão acontecer. Mas o que me chama a atenção é que as profecias de Daniel, muitas se cumpriram. Um exemplo, Daniel viveu ali pelo ano de 536, foi mais ou menos o período da sua morte, viveu uns 90 anos. Daniel, Deus dá essa revelação, essa visão para ele. Bom,
O Alexandre o Grande, ele viveu um período de 356 a 323. É uma diferença de praticamente 200 anos. Esse Etíope Epifânio viveu no ano de 215 até 162 a.C. Então você percebe que são diferenças históricas e Daniel profetizou e se cumpriu. Então eu prefiro acreditar, que Daniel foi um homem usado por Deus e Deus está se revelando através da história, no passado, no presente e no futuro. Então eu preciso estar vigilante para as coisas que ainda vão acontecer. Eu não posso ter este livro apenas como um livro de história ou de fábulas, como muitos acreditam, porque muitas profecias tratadas nesse livro se cumpriram ao pé da letra, como eu acabei de comentar contigo. Mas nesse versículo de número 25, diz que mesmo assim, muitos serão enganados. Lembra que Satanás é um espírito de engano. A palavra do Senhor no Novo Testamento, em João 8, diz que ele é o pai da mentira. Então ele faz daquilo que lhe é próprio. Mas em 2 Coríntios capítulo 11, 14, diz assim, isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Para quê? Para enganar. Então esse espírito de engano está entre nós, ele atua entre nós, tentando enganar, tentando desviar as pessoas da presença do Senhor, tirar do caminho do Senhor. Esse livro aqui não serve, vocês estão jogando o tempo fora, vocês estão servindo um Deus que não existe. Esses são os comentários que nós ouvimos. Mas nós acreditamos um Deus vivo, nós acreditamos um Deus poderoso, que está cumprindo, que está se manifestando através das profecias, através dos seus profetas. Então eu preciso vigiar, eu preciso ter uma vida de oração, porque eu não sei o dia e a hora que eu vou me apresentar diante dele. E eu quero um dia estar com Cristo, reinando com Cristo. Então, amados, não viva, como Daniel declarou, despreocupadamente, como se essa vida aqui na terra nunca fosse acabar. Lembra que nessa terra somos peregrinos e passageiros. Logo, tudo passará. Prefira andar na presença do Senhor. Creia nessa palavra. Creia nos profetas, porque eu tenho certeza que você vai prosperar e será abençoado. Amém? Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.